Olha, a primeira entrevista do Paulo Pesolano como técnico do Inter deixou uma boa impressão. Um discurso sincero, direto, falando que gosta de jogadores humildes, que quer um time com fome, que prefere mostrar o time em campo do que falar coisas bonitas para ganhar a torcida. O Pesolano, com a atitude dele de dar um jeito de qualquer maneira para chegar em Porto Alegre nessa sexta-feira, já ganhou mais pontos nos bastidores com os dirigentes colorados. E quem fala sobre o Pesolano é só elogios. Eu conversei com muita gente nos bastidores que convive com ele. Gente que conviveu com ele em Belo Horizonte no Cruzeiro, gente que convive com ele no futebol uruguaio. Os caras tecem muitos elogios ao Pesolano. As expectativas estão sendo criadas de um novo Inter. E o Pesolano, na entrevista, ele dá uma cara de, 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 de sanguíneo, de energia, que o Inter carece. Faltou. E mais, eu vou reproduzir aqui o que me disse o Rômulo Caldeira. Rômulo Caldeira, ex-jogador de futebol, que foi jogador do Pesolano no Cruzeiro. Presta atenção no que o Rômulo Caldeira fala sobre o Pesolano. Olha aí. Eu posso afirmar que é um dos treinadores mais preparados que eu já vi. Ele tem um estilo extremamente europeu, um futebol agressivo, organizado e muito ofensivo. Ele gosta muito de posse de bola, mas não por estética, mas posse de bola realmente produtiva. Ele quer que o time dele controle o jogo, pressione muito no campo ofensivo para que o adversário não consiga nem respirar. Eu tenho certeza que ele chegando no Inter, o Inter vai mudar de cara, mudar de figura e realmente vai ficar em outro patamar. Outro jogador do Cruzeiro de 2022, 2023, que inclusive passou por Porto Alegre, foi jogador do Grêmio, é o goleiro Rafael Cabral. E o Rafael Cabral, ele disse na Rádio Itatiaia, certa feita, que o Pesolano é um técnico humilde, um técnico que escuta, um técnico que cumprimenta todo mundo, que tenta potencializar todos os jogadores. E o Rafael Cabral falou que, inclusive, ao ver o Pesolano no dia a dia, tinha a sensação de que ele tinha um enorme prazer em fazer as coisas. E isso passava para os jogadores. O prazer de trabalhar com futebol, o prazer de estar ali. Então, se a gente pegar o depoimento do Rômulo Caldeira, se a gente pegar o depoimento do Rafael Cabral, a gente tem aí um padrão. As pessoas elogiam o Pesolano. Isso não é garantia de que o trabalho dele no Inter vai ser mil maravilhas. Mas o cara chega aqui com boas referências e com ambição, mostrando atitude, mostrando vontade, mostrando disposição. E o Inter ele tá carente nesse momento, o ambiente do Inter está carente nesse momento, o torcedor e a torcedora do Inter estão carentes de ver alguém que mostre isso e que transpareça isso, que difunda isso no ambiente do clube. A sensação que o Inter deixou em 25, mesmo escapando na última rodada, foi uma sensação de um time que se arrastava, de um time que em muitos momentos faltava em atitude, em empenho, ainda que isso seja muito difícil de medir, né? Porque muitas vezes o jogador pode estar com vontade, mas ele pode estar correndo errado, ele pode estar fazendo as coisas erradas, ele pode estar nervoso, enfim, um monte de coisa. É difícil a gente medir vontade, ambição, atitude. Mas as palavras, elas são importantes, mas o gesto, né, o que não é dito, o que é feito, também tem um poder muito grande. Tem um poder muito grande. E o Pesolano, ele chega com isso, né? A sensação que a gente fica, pelo menos é a sensação que eu fico, tá? Depois de ouvir o Pesolano e dos relatos, é o seguinte: o Pesolano não era o preferido de 9 entre 10 colorados, mas agora, de alguma maneira, ele está ganhando a torcida do Inter, ou parte dela. E isso, obviamente, vai criar uma expectativa, né? Ele diz que está louco para fazer o primeiro jogo do Beira-Rio, que ele realmente é agitado na beira do gramado, né? E ele está empolgado, que o Inter é uma grande oportunidade. Ele, inclusive, saiu bem numa pergunta que era uma pergunta importante, necessária e que era de conflito, né? De confronto, porque o Abel Braga disse claramente que ele era a segunda opção, né? Depois do Tite, e ele falou: olha, ser a segunda opção de um técnico como o Tite, campeão do mundo e com 2 Copas do Mundo no currículo, é uma honra. Então o Pesolano saiu bem, né, de uma pergunta que era uma sinuca de bico. E agora o que fica é como o Pesolano vai lidar
com esse ambiente, um ambiente de pressão, como ele nunca viveu na carreira, um ambiente de cobrança tão grande quanto do Cruzeiro, que estava há 3 temporadas na Série B, e em um grupo que tem pouca margem para mudar, né? O Inter não tem muito dinheiro, o Inter tem sérios problemas, né? Aliás, o Fabrício Falkowski, nessa sexta-feira, no Correio do Povo, trouxe mais uma informação. Agora é Delcir Sonda, empresário, que ajudou o Inter diversas e diversas vezes, quem colocou o clube na justiça, pois o Sonda está cobrando o Inter em 60 milhões de reais. Então, não bastava só o empresário, que tinha um percentual do Bruno Fux, pedir 30 milhões e levar. Agora, o Delcir Sonda está pedindo 60 milhões de reais. Valores corrigidos de momentos em que ele emprestou dinheiro para o Inter, na gestão Marcelo Medeiros e também lá atrás na vinda do D'Alessandro. Então olha isso, né? 60 milhões de reais para o Sonda. No caso da venda do Bruno Fux, né, isso já tem uma decisão judicial. O Inter perdeu na justiça. E, inclusive, a empresa que tem direito a esses 30 milhões já pediu o bloqueio das contas do Inter, caso o Inter venda 3 jogadores. O Vitão, o Ricardo Matias e quem mais? E o Gustavo Prado. Se o Inter vender um desses caras, o dinheiro vai diretamente para a conta da empresa, que tem direito a 30 milhões de reais. Então é nesse contexto todo que o Paulo Pesolano, ele chega no Inter. E aí haja energia. Né? Deixa o teu comentário aí, o que tu achou da primeira entrevista de Paulo Pesolano como técnico do Inter. Tá bem? Gente, se tu chegou aqui pela primeira vez, sabe, né? Sabe como é que funciona o YouTube, né? Vou ter que pedir. Te inscreve aí e ativa as notificações ali no sininho para tu receber uma mensagem quando eu colocar vídeo novo aqui no canal. Segunda, quarta e sexta tem live de manhã bem cedo pelo horário de Brasília. Eu te espero com informação, bastidores e resenha, tá bom? E tem o clube do canal aqui também. 3 categorias para te tornar membro do canal. Dá uma conferida lá nos valores e o que cada categoria te dá de benefício. E se couber no teu orçamento, considera te tornar membro aqui do canal. Tá bom? Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Até mais.